invocando a proteção de Deus, em nome do povo do Rio Grande do Norte, iniciamos os nossos trabalhos. Encontrando-se no gabinete da presidência, convido as seguintes autoridades para comporem a mesa dos trabalhos. Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado do Rio Grande do Norte, Fábio Dantas. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Expedito Ferreira de Souza. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador Rogério Fialho Moreira. Excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas, Paulo Roberto Alves, neste ato representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Gilberto Jales. Excelentíssimo senhor procurador-chefe do Ministério Público Federal, Dr. Ronaldo Chaves Fernandes. Magnífica senhora reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora Ângela Maria Paiva Cruz. Excelentíssimo senhor procurador-geral do município de Natal, Carlos Santa Rosa Castim, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito do Natal, Carlos Eduardo Alves. Excelentíssimo diretor do Foro, juiz federal, Dr. Marco Bruno Miranda Clementino. Excelentíssimo senhor vereador do município de Natal, Aldo Clemente, neste ato representando o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Ranieri Barbosa. Composta a mesa, convido a todos para imposição de respeito ouvirmos o hino nacional executado pelo Quarteto de Metais da Banda de Música da Polícia Militar.
Esta presidência resiste e agradece a presença do excelentíssimo senhor deputado Raimundo Fernandes, da excelentíssima senhora deputada Márcia Maia, excelentíssima senhora deputada Larissa Rosado, excelentíssimo deputado estadual Gustavo Carvalho, primeiro vice-presidente desta casa, excelentíssima senhora deputada Cristiane Dantas, excelentíssimo senhor deputado estadual Hermano Moraes, segundo secretário da mesa diretora desta casa, excelentíssimo senhor deputado estadual Tomba Faria, excelentíssimo senhor deputado estadual, ex-presidente dessa casa, Ricardo Mota, excelentíssimo senhor Sérgio Freire, procurador-geral da Assembleia Legislativa, do senhor Eduardo Machado, genro do homenageado, doutor Araquém Mariz. Resiste e agradece a presença do senhor Alisson Bezerra, juiz federal, excelentíssimo senhor Alexandre Varela, controlador-geral do Estado, excelentíssimo senhor Fábio Silveira, secretário adjunto da Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte. Resiste e agradece a presença da senhora Maria Clara Araújo Leite, filha da homenageada Gisele Leite. Resiste e agradece a presença do excelentíssimo senhor Eudo Rodrigues Leite, promotor de justiça e esposo da homenageada doutora Gisele Leite. Resiste e agradece a presença da doutora Daniele Ribeiro Dantas, esposa do homenageado doutor Marco Bruno Miranda. Da mesma forma que resiste e agradece a presença da doutora Fabiana Lira, advogada e esposa do homenageado Ivan Lira. Resiste e agradece a presença da gerente-geral da Caixa Econômica Federal, gerente-geral da Caixa Econômica Federal, o senhor Joaquim Araújo Neto, da doutora Giovana Catacho, conciliadora da Justiça Federal, do doutor Adriano Gugel Umbelino, advogado e filho da homenageada doutora Maria Isabel. Resiste e agradece a presença da excelentíssima senhora Janice de Almeida Santos, superintendente do Ministério da Transparência e Fiscalização, CGU, da doutora Noara Barros, advogada e esposa do homenageado, doutor Francisco Barros Dias, da senhora Aline Maia Nunes, esposa do homenageado, doutor Walter Nunes. Resiste e agradece a presença do capitão de fragata Eduardo Amorim, representando o comandante do 3º Distrito Naval, vice-almirante Aguiar Freire. Resiste e agradece a presença da doutora Ana Paula Reis, conciliadora da Justiça Federal, doutora Rebeca Souto Brandão, conciliadora da Justiça Federal. Resiste e agradece a presença do excelentíssimo deputado José Adécio, segundo vice-presidente desta Casa Legislativa. Resiste e agradece a presença da excelentíssima senhora Dulcineia Brandão, secretária administrativa da Assembleia Legislativa, do diácono Francisco Teixeira, representante da Arquidiocese de Natal, do doutor Magnus Henrique de Medeiros, diretor da Secretaria Administrativa da Justiça Federal, do primeiro-tenente Davi Nogueira Lemos, representando o tenente-coronel Diógenes Souza Gomes, comandante do 16º Distrito. Ainda resiste e agradece a presença do advogado do Banco do Brasil, doutor Itamar Nogueira, doutor Walter Santos, Elizabeth Agra, Clenildo Xavier. Resiste e agradece a presença da segunda-tenente Juliana Rocha, da Força Aérea Brasileira, do coronel Francisco Xavier Reis, assessor parlamentar da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada. Agradece e resiste a presença do senhor Rodrigo, juiz de Justiça Federal. Convido, enquanto faço o pronunciamento,
o deputado Hermano Moraes para assumir a presidência dos trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Com satisfação, concedo a palavra ao deputado Ezequiel Ferreira, presidente desse Poder Legislativo. Excelentíssimo senhor presidente dos trabalhos, deputado Hermano Moraes, excelentíssimo senhor vice-governador do Estado, Fábio Dantas, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Expedito Ferreira de Souza, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional da 5ª Região, desembargador Rogério Fialho, excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas, Paulo Roberto Chaves Alves, excelentíssimo senhor procurador-chefe do Ministério Público Federal, Dr. Ronaldo Chaves Fernandes, magnífica senhora reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora Ângela Maria Paiva Cruz, excelentíssimo senhor procurador-geral do município de Natal, Carlos Santa Rosa Castim, excelentíssimo diretor do Foro, juiz federal, Dr. Marcos Bruno Miranda Clementino, excelentíssimo senhor vereador do município de Natal, Aldo Clemente, meus amigos deputadas e deputados, senhores homenageados, familiares, minhas senhoras e meus senhores. A memória é o único paraíso do qual não podemos ser expulsos. Richard. Nobres colegas, comemora-se nesta Casa Legislativa uma data muito importante para o povo do Rio Grande do Norte. Celebra-se 50 anos da Justiça Federal em nosso Estado. Em 1967, a Seção Judiciária Potiguar foi instalada. De outrora em diante, começava ali uma trajetória de grandes contribuições ao nosso povo, essencialmente fazendo justiça, mas destacando-se também pelo pioneirismo nacional em muitas ações de gestão e julgamentos. Sendo assim, não poderia o Poder Legislativo deixar de reconhecer e de enaltecer o Jubileu de Ouro da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, pois faz necessário conservar a memória e refletir sobre a trajetória percorrida até o momento. Afinal, trata-se de uma justiça de qualidade, eficiente e produtiva, e que, dentro de sua competência federal, tem desempenhado com bastante excelência as suas atribuições. Todo esse reconhecimento advém, é fato, da capacidade de seus magistrados, servidores e colaboradores, pessoas que trazem engajamento na atividade e qualidade no trabalho, marcas próprias da instituição. Entre magistrados, servidores, estagiários e colaboradores, a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte conta com cerca de 700 pessoas, que são movidas pela causa do bem servir a toda a população do Estado do Rio Grande do Norte. Peço vênia aos presentes para dizer que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do projeto PROCON Móvel, vem além do nosso dever constitucional de legislar, julgar e fiscalizar, oferecendo à população um atendimento gratuito e especializado em defesa do direito do consumidor. Um veículo devidamente equipado para atender a população
oferecendo serviços gratuitos que vão desde a orientação e distribuição de material educativo até a resolução de conflitos entre consumidores e fornecedores. Trata-se de uma iniciativa que amplia a atuação do PROCON da Assembleia e alcance mais atendimentos. Temos certeza de que, com foco na resolução dos conflitos por meio de conciliação, a atuação do PROCON contribui para desafogar o Poder Judiciário, evitando que os processos solucionados demandem os tribunais especiais. Minhas senhoras, meus senhores, necessário se faz, nesta data, homenagear o Judiciário Federal Potiguar com todo o seu pioneirismo. Afinal, foi nessa sessão que ocorreu o lançamento nacional do Processo Judicial Eletrônico, o PGE. Aliás, foi aqui também onde foi protocolado o primeiro processo de PGE do país. Entre tantos outros feitos, foi aqui a primeira audiência de custódia do Judiciário Federal brasileiro. No entanto, urge também a necessidade de homenagear homens e mulheres cujas trajetórias se confundem com a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, tornando-a cada vez mais forte, pois, para Pascoal, aspas, a justiça sem a força é impotente, a força sem a justiça é tirânica, fecho aspas. Minhas senhoras, meus senhores, como a lei serve como uma declaração de crença, creio que o primeiro credo é o de entender que a lei e a sua aplicação exortam e aspiram, no centro do debate filosófico, homens que avaliem o direito para além de uma justiça que não se entenda em termos estritamente legais. A crença de uma justiça de homens justos é sobremodo saber o que é compatível a ela não significa os interesses de cada um, segundo os princípios de justiça que lhes sejam mais pessoais ou adequados. A reivindicação da justiça não é simplista ou exaurente no Código das Convenções. E os que as fazem, como homens e instituições, a escolhem com a identidade de viabilizá-la segundo o interesse e o benefício de todos. É o manto da justiça com o talho da sociedade. No mais famoso afresco, a Escola de Atenas de Rafael, reunidos a um grupo de filósofos, estão Aristóteles e Platão. Enquanto este último aponta para o alto, a significar o real platônico em síntese do além experimental, Aristóteles tem sua mão voltada para o chão, a indicar as coisas reais são substâncias e, por isso mesmo, individuais e específicas presentes no mundo ao redor. Bem é dizer, portanto, em uma visão aristotélica, com lógica e silogismo ao seu modo, que, abro aspas, nós observamos que todos os homens entendem chamar justiça essa espécie de disposição que torna os homens aptos a executar as ações justas e que o faz agir justamente e querer as coisas justas, fecho aspas. Mas igualmente é certo, como refletiu Platão, que conhecimento e justiça são inseparáveis, e esta, em sua maior latitude, deve se constituir na verdade em ação, a ponderar o direito de cada um e a própria medida do direito. Defina-se, então, uma vez mais, que para a melhor justiça sempre serão necessários homens melhores, homens sábios e verdades sempre presentes. Exatamente isso. Senhoras e senhores, peço licença para uma referência particular a cada um dos homenageados. Ministro do STJ aposentado, José Augusto Delgado, foi um dos primeiros juízes federais do estado do Rio Grande do Norte. Brilhante inteligência, cuja atuação muito nos orgulha a todos do Rio Grande do Norte.
Ministro do STJ, Luiz Alberto Gugel de Faria, grande jurista de nossa terra, começou a carreira como juiz federal no Rio Grande do Norte e sua história se confunde com a própria história da Justiça Federal do nosso Estado. Ministro do STJ, Marcelo Navarro, foi desembargador federal do TRF da 5ª Região. Começou a sua brilhante carreira como procurador da República e atuou muito no Rio Grande do Norte. Araquém Marim de Faria foi um dos pioneiros juízes federais do nosso Estado. Hoje, desembargador aposentado, tem seu nome marcado na história da Justiça Federal. Desembargador federal é Dilson Pereira Nobre Júnior. Começou a carreira na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, tendo uma grande passagem na 4ª Vara Federal até ser alçado à condição de desembargador federal. Francisco Barros Dias, desembargador federal aposentado, teve uma longa passagem pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte, na condição de juiz titular federal da 3ª Vara, onde deixou uma marca muito forte, além de ter sido corregedor do TRF da 5ª Região. Juiz federal Marco Bruno Miranda Clementino. É diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, tendo sido reeleito para mais 2 anos. Tem uma carreira sólida como magistrado, tem se destacado pela dinâmica e pelo estilo próprio de administrar, aproximando a comunidade da justiça. Juiz federal Ivan Lira de Carvalho, titular da 5ª Vara, atua hoje como juiz federal convocado para o TRF da 5ª Região e tem muitas de suas decisões com grande repercussão pela sua capacidade e inteligência. Juiz federal Walter Nunes Silva Júnior, titular da 2ª Vara, é corregedor do Presídio Federal de Mossoró, tem se destacado pela brilhante carreira nacionalmente. Juiz federal Magno Augusto Costa Delgado, titular da 1ª Vara, é um dos mais destacados magistrados federais do Estado do Rio Grande do Norte. Juiz federal Janilson Bezerra de Siqueira, foi diretor do Foro de Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Hoje é titular da 4ª Vara e sempre se destacou pelo trabalho sólido. A juíza federal Gisele Maria da Silva Araújo Leite, coordenadora do Centro de Conciliação da Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Norte, carrega uma bandeira acentuada no Judiciário, onde se destaca pela competência nas conciliações. E, por fim, mas não menos importante, nossa homenagem à servidora aposentada Maria Isabel Gugel Umbelino. Foi diretora da Secretaria Administrativa da Justiça Federal do Rio Grande do Norte por muitos anos. Tem sido uma das servidoras que atuou por mais tempo na Justiça Federal do nosso Estado. Minhas senhoras e meus senhores, homenageados, familiares, nobres colegas, deputadas e deputados, as luzes da liberdade e da razão com as quais Kant nos ensinou a olhar o mundo do direito, rebrilham de forma cintilante em memoráveis obras dos nossos juristas e podem ser observadas deitando a esperança por sobre os mantos sagrados da justiça e sempre fecundadas pela disposição de nossos homenageados e homenageadas. Para terminar, uma célebre frase de Aristóteles, aspas, a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Fecho aspas. Muito obrigado. Convido o deputado Ezequiel Ferreira a retomar a direção dos trabalhos, ao tempo em que parabenizo todos aqueles que fazem ou fizeram, através do seu trabalho, o engrandecimento da Justiça Federal no Rio Grande do Norte. Muito obrigado.
Essa presidência resiste e agradece a presença do excelentíssimo senhor deputado de Som Lisboa, líder do governo. Resiste e agradece a presença do doutor João Eduardo, juiz de direito, assessor da presidência do Tribunal de Justiça. Resiste e agradece a presença da doutora Rosana Fonseca, presidente da Associação dos Advogados no Rio Grande do Norte. Ainda resiste e agradece a presença do senhor Ayrton Gugel Filho, filho da homenageada Maria Isabel Gugel Umbelino, do senhor Ives Georgino Barros Dias, filho do homenageado desembargador Francisco Barros Dias. Neste momento, faremos a entrega das placas aos homenageados pelos relevantes serviços prestados do Judiciário Federal Potiguar, pelo ensejo das comemorações dos 50 anos de Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Convido o deputado José Adécio para fazer entrega da placa ao excelentíssimo senhor ministro aposentado do STJ, doutor José Augusto Delgado. Agradecendo ao deputado José Adécio, esta presidência convida a deputada Márcia Maia para fazer a entrega da placa ao excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal de Justiça, doutor Luiz Alberto Gugel de Faria, neste ato sendo representado pelo desembargador federal aposentado do TRF da 5ª Região, doutor Araquém Maria de Faria.
Agradecendo ao deputado Márcia Maia, a presidência convida o deputado Gustavo Carvalho para fazer entrega da placa ao excelentíssimo senhor ministro do STJ, doutor Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, neste ato representado pelo diretor do foro, doutor Marcos Bruno Miranda Clementino. Ô, meu filho, obrigado. Agradecendo ao deputado Gustavo Carvalho, esta presidência convida a deputada Cristiane Dantas e o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado, Fábio Dantas, para fazer a entrega da placa ao excelentíssimo senhor desembargador federal aposentado do TRF da 5ª Região, doutor Araquém Maria de Faria. Agradecendo à deputada Cristiane, ao vice-governador Fábio Dantas, esta presidência convida o deputado Raimundo Fernandes para fazer a entrega da placa ao excelentíssimo senhor desembargador federal aposentado do TRF da 5ª Região, doutor Edilson Pereira Nobre Júnior. Aposentado, não é aposentado, só não é aposentado, pelo contrário. Agradecendo ao deputado Raimundo Fernandes, esta presidência convida o deputado Carlos Augusto Maia para fazer a entrega da placa ao excelentíssimo senhor desembargador federal do TRF da 5ª Região, aposentado, doutor Francisco Barros Dias. Convido o excelentíssimo senhor diretor do foro, juiz federal, doutor Marcos Bruno Miranda Clementino, para receber a placa das mãos do presidente da Assembleia.
Esta presidência convida a deputada Larissa Rosado para fazer entrega da placa ao excelentíssimo senhor juiz federal, Dr. Ivan Lira de Carvalho. Agradecendo à deputada Larissa Rosado, esta presidência convida o deputado Hermano Moraes para fazer a entrega da placa ao excelentíssimo senhor juiz federal, Dr. Walter Nunes da Silva Júnior. Agradecendo ao deputado Hermano Moraes, esta presidência convida o deputado Tomba Faria para fazer a entrega da placa ao excelentíssimo senhor juiz federal, Dr. Magnus Augusto Costa Delgado, neste ato representado pelo seu pai, excelentíssimo senhor ministro aposentado do STJ, Dr. José Augusto Delgado. Agradecendo ao deputado Tomba Faria, esta presidência convida o deputado George Soares para fazer a entrega da placa ao excelentíssimo senhor juiz federal, Dr. Janilson Bezerra de Siqueira. Agradecendo ao deputado George Soares. Esta presidência convida o deputado de Som Lisboa para fazer a entrega da placa à senhora servidora aposentada Maria Isabel Gugel Umbelino. Convido a deputada Cristiane Dantas para fazer entrega da placa à doutora excelentíssima senhora juíza federal, doutora Gisele Maria da Silva Araújo Leite.
Agradecendo a deputada Cristiane Dantas, esta presidência concede a palavra ao excelentíssimo senhor juiz federal, Dr. Walter Nunes da Silva Júnior, que falará em nome de todos os homenageados. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira de Souza, excelentíssimo senhor vice-governador do Estado do Rio Grande do Norte, Fábio Dantas, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Expedito Ferreira de Souza, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador Rogério Fialho Moreira, excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas, senhor Paulo Roberto Chaves Alves, neste ato representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas, excelentíssimo senhor procurador-chefe do Ministério Público Federal, doutor Ronaldo Chaves Fernandes, magnífica reitora da UFRN, professora Ângela Maria Paiva Cruz, excelentíssimo senhor procurador-geral do município de Natal, Carlos Santa Rosa Castim, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Natal, excelentíssimo senhor diretor do Foro Juiz Federal, doutor Marco Bruno Miranda Clementino, que já, neste momento, agradeço pela indicação do meu nome para assumir essa responsabilidade de falar nesta casa, na homenagem a pessoas tão importantes, personalidades que fizeram a história da Justiça Federal. Excelentíssimo senhor vereador do município de Natal, Aldo Clemente, neste ato representando o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Senhores servidores, senhoras servidoras aqui presentes, juízes, familiares, e aí quero fazer o registro da presença dos familiares no nome da minha esposa, Aline Maia, que aqui está presente. Caros juízes federais que estão prestigiando este ato, juízes de direito que aqui se encontram, gostaria de fazer o registro dos deputados no nome do deputado Hermano Moraes, meu amigo de longa data. Minhas senhoras, meus senhores, Roma existe é por seus homens e seus hábitos. Esse verso de Ênio, venerando as antigas instituições romanas, suas tradições e seus heróis, serve para reverenciar o cinquentenário da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Se a história americana não está completa sem a referência às grandes decisões de sua Suprema Corte, a do Rio Grande do Norte não pode ser contada sem menção à contribuição decisiva da Justiça Federal sediada em nosso Estado. Senhor presidente Ezequiel Ferreira de Souza, todos nós, de ontem, de hoje e de sempre, que fazemos a Justiça Federal, nos sentimos muito honrados pela significativa homenagem que esta egrégia casa, lídima representante do povo potiguar, nos presta. Ela nos é muito cara. E aqui, neste momento, peço licença para dizer da satisfação de ver o nome da ex-diretora administrativa, doutora Isabel Umbelino, entre os escolhidos pelos senhores deputados para esta homenagem. A figura de doutora Isabel é a marca da eficiência, da lealdade na Justiça Federal. Permaneceu por muito tempo no serviço, nada obstante o direito à justa aposentadoria, atendendo aos insistentes apelos que fazíamos para que permanecesse na ativa. Literalmente, vestiu com dignidade e suou muito a camisa da Justiça. Doutora Isabel, a Justiça Federal lhe é muito grata.
A homenagem que lhe é prestada é motivo de orgulho e forma de reconhecimento da participação ativa de todos os servidores na construção de nossa casa. Ao tempo em que agradecemos a cada um dos senhores deputados e deputadas, queremos aproveitar a oportunidade para fazer aqui, nesta Casa do Povo, uma prestação de contas sobre a atuação da Justiça Federal em solo norte-riograndense. Proceder ao accountability institucional da nossa casa. Não haveria arena mais adequada para fazer essa prestação de contas do que este prestigiado plenário. O seio do Parlamento Potiguar, palco de debates e deliberações protagonizados por políticos também de ontem, de hoje e de sempre, que com suas mãos e mentes souberam transformar um Estado pequeno e pobre, castigado por períodos de seca inclemente, em um gigante. Gigante é a imagem e a semelhança de um elefante, tal como o seu desenho geográfico. O Rio Grande do Norte é rio, sim, e do norte, mas, a despeito de suas adversidades e intempéries, limadas por partos recursos financeiros, é um grande. Menos pelo seu nome e mais pelo seu povo. O povo potiguar, como diria Euclides da Cunha, é mais do que tudo um forte. Sabe enfrentar com galhardia os percalços da vida, sem perder a sua dignidade e a fé no futuro. Senhoras deputadas, senhores deputados, podemos contar a história da Justiça Federal fazendo a separação quanto a dois períodos. O primeiro, de 1890 a 1937. O segundo, de 1967 aos dias de hoje. Ao olhar um pouco mais para trás, temos que a história propriamente dita do judiciário brasileiro se inicia por meio do alvará assinado por Dom João VI, em 1808. O ato em referência tornou o judiciário brasileiro, ainda na fase colonial, independente em relação aos tribunais portugueses, com a transformação do Tribunal de Relação do Rio de Janeiro em Casa de Suplicação do Brasil, também denominada Superior Tribunal de Justiça. O Poder Judiciário, portanto, conquistou a independência antes do grito de Dom Pedro I, dado às margens do rio Ipiranga. Nessa época, o judiciário brasileiro era unitário, não havendo divisão entre Justiça Federal e Estadual. O Poder Judiciário era nacional, criado e mantido pelo governo central. Os juízes não desempenhavam apenas a função do judicante. Cabia a eles também executar diversos papéis políticos e sociais, servindo de ligação entre o poder central e os presidentes das províncias. Em verdade, a magistratura representava uma forma privilegiada de ingresso na carreira política, a fim de aquisição de experiência, pavimentando futuras candidaturas a cargos eletivos. Esse modelo foi alterado radicalmente com a proclamação da República. A Justiça Federal nasceu com regime republicano, por obra do decreto número 848 de 1890, com a missão principal de exercer o controle de constitucionalidade das leis e dos atos do governo. Rui Barbosa, seu grande mentor, tem em mente a concepção de um segmento judicial marcado pela independência para servir de freio à tendência ao abuso do governo federal, colocada em prática pelos notáveis do federalismo americano. Nesse período, o primeiro juiz federal do Rio Grande do Norte foi Joaquim Ferreira Chaves Filho. Tomou posse em 12 de dezembro de 1890, quando, curiosamente, a nomeação já havia sido cassada. Tão logo ciente da cassação, Joaquim Ferreira deixou o exercício do cargo. Em razão dessas circunstâncias, para todos os efeitos, Manuel Dantas é considerado, em relação a esse período, o primeiro juiz federal no estado do Rio Grande do Norte. De acordo com a ordem cronológica, ainda foram juízes federais nesse período Olímpio Manuel dos Santos Vital, Francisco de Sales Meirissá e José Teotônio Freire.
A existência da Justiça Federal foi efêmera, devido à sua extinção pela Constituição de 37, a carta mais retrógrada de nossa história constitucional. A Justiça Federal existiu por apenas 46 anos. Editada para impor o marco regulatório da desconstrução do Estado ditatorial de Vargas, a Constituição de 46, seguindo a orientação do regime republicano, recriou a Justiça Federal. Porém, em razão de fortes resistências, apenas no âmbito do segundo grau. Ficou algo canhestro. Com a redemocratização, a Justiça Federal, corolário lógico do regime republicano e democrático, restou recriada somente na segunda instância. A anomalia se resolveu com o Ato Institucional número 2 de 1965, que cuidou de recriar a Justiça Federal de primeiro grau, no desiderado de moralizar e conferir eficiência ao serviço público. Coube a Lei 5.010, de 1966, organizar esse segmento do judiciário, sendo instalada a seção federal no Rio Grande do Norte no dia 28 de fevereiro de 67. O primeiro juiz deste segundo período foi Armindo Guedes da Silva, natural de Caicó, já falecido. Inicialmente, a Justiça Federal funcionou em prédio que servia a Justiça Estadual em uma pequena sala na Avenida Rio Branco. A inauguração da primeira sede em imóvel próprio, localizada na Avenida Hermes da Fonseca, ocorreu no dia 10 de janeiro de 1969. A solenidade foi presidida pelo ministro Esdras Greiros, do ex-Tribunal Federal de Recursos. Foi uma cerimônia muito concorrida, sendo registradas as presenças de várias autoridades, dentre elas as do governador do Estado, Monsenhor Valfredo Gugel, e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Clóvis Mota, parlamentar, que dá o seu nome a este plenário. A imagem que a sociedade norte-riograndense tem da Justiça Federal é a que foi construída nesse segundo período, cujos 50 anos aqui comemoramos. É tida como uma verdadeira casa do direito, pregada por Mário Moacir Porto. Embora aberta para fazer justiça para todos, não é morada para os medíocres de vontade e fracos de coração. É o habitat de homens e mulheres, juízes e servidores, probos, qualificados e independentes, comprometidos mais com a causa da justiça do que com a lei. Nascida com a República, com seu trabalho desenvolvido para além dos muitos papéis que formavam os processos do século XX ou dos autos eletrônicos a partir da segunda metade dos anos 2000, a Justiça Federal construiu, perante a sociedade, a imagem de uma efetiva casa republicana. É a justiça do, pelo e para o povo. Desmistificou o dogma de que a coisa pública não tem dono, deixando assentado, por meio de suas ações, que a coisa pública tem dono, sim, descortinando que o seu dono e a sua razão de ser não é outro, senão o povo. O homem que merece e precisa ser tratado com dignidade. Ao longo desse tempo, a Justiça Federal, para além de desatar os nós oriundos dos conflitos de interesse das partes, pautou a sua ação de modo a participar da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Garantiu o desenvolvimento do Estado potiguar, erradicar a pobreza e a marginalização e a promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. São vários e vários os casos que poderíamos mencionar a fim de ilustrar essa imagem que a Justiça Federal ostenta perante a sociedade potiguar. Vamos pensar apenas algumas, nas quais tiveram participação direta os magistrados aqui homenageados. A desapropriação da terra para a edificação do aeroporto Augusto Severo, realizada nos anos 70, foi materializada mediante decisão da Justiça Federal aqui no Estado. Espaço fundamental para a efetiva integração nacional do Estado, o desenvolvimento comercial, cultural e turístico, sem embargo do que representou na geração de empregos diretos e indiretos. Ainda quanto às questões fundiárias, merece registro a decisão sobre a área localizada na rua Lauro Pinto,
que havia sido invadida, sendo necessária a intervenção judicial, determinando a devolução das terras à União, para lá serem edificadas as atuais sedes da Justiça Federal, da Polícia Federal e da Justiça do Trabalho. Ali existiam poucas casas residenciais, sendo as terras utilizadas como sítios ou granjas. A ida da Justiça Federal para o local, que foi o primeiro prédio público lá construído, induziu o crescimento imobiliário na região, levando para o seu entorno, além de outros, o prédio central da Justiça Estadual e diversos escritórios de advocacia. Virou uma área nobre da cidade. Foi uma decisão do doutor Araquém Maris de Faria, o segundo magistrado federal nestes 50 anos. Dr. Araquém, vindo na magistratura estadual, entrou em exercício na Justiça Federal no dia 29 de novembro de 1968. Homem simples e tranquilo, soube semear simpatia, amizades, admiração e respeito. Ficou conhecido pelo seu senso de justiça, ademais da sensibilidade e talento, para dizer muito, falando ou escrevendo pouco. Por mais intrincada que fosse a questão, como notável cirurgião, Dr. Araquém, parafraseando um conhecido articulista, ia direto ao assunto. Presidiu com austeridade o primeiro júri federal no Estado, processo referente ao chamado caso dos 94 milhões. Ascendeu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em 1989, tendo sido o seu segundo presidente. A sentença determinando a desapropriação do terreno para a edificação do centro de lançamento da Barreira do Inferno foi da lavra do professor José Augusto Delgado, o terceiro juiz deste cinquentenário. A instalação da chamada Barreira do Inferno, ademais de aglutinar no Estado os dados e pesquisas para o desenvolvimento tecnológico de interesse aeronáutico, mais adiante se viu também para fomentar a vocação turística do Estado. Professor Delgado foi o primeiro juiz federal concursado no Estado, sendo aprovado em primeiro lugar. Tomou posse em 27 de fevereiro de 1976. Muito respeitado e reconhecido como jurista, tinha como característica a prolação de extensas e eruditas sentenças. Eram verdadeiras aulas, tão apreciadas que mereciam publicação na íntegra do Diário Oficial do Estado. As suas decisões sobre as questões previdenciárias e referentes ao ex-BNH, exaradas em época que não existiam obras doutrinárias, nem jurisprudência a respeito do sistema de previdência social e do direito fundamental à moradia, inspiraram a elaboração daquilo que nominamos doutrina judicial. E fez mais. Desenhou a política legislativa quanto a essas matérias. Professor reverenciado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, participou da formação de várias gerações de futuros juízes federais. Dr. Francisco Barros Dias, este orador, Magno Delgado, Edilson Nobre, Ivan Lira, Janilson Siqueira e os ministros Luiz Alberto de Faria e Marcelo Ribeiro Dantas foram seus alunos na UFRN. Isto é, nada mais do que todos os juízes aqui homenageados, com exceção do doutor Araquém Maris, doutora Gisele, pela idade, foram seus alunos. Foi desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, presidente da Corte e depois ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça. Tribunal Superior de Justiça. A Justiça Federal se tornou um centro de excelência na complementação da formação acadêmica de futuros profissionais do direito. Só para exemplificar, foram servidores e ou estagiários da Justiça os seguintes juízes federais: Francisco Barros Dias, este orador, Magno Delgado, Edilson Nobre, Luiz Alberto, Sofia Nóbrega, Monique Maiara, Orlando Donato, Carlos Wagner, Janine Bezerra, Rodrigo Arruda, Eduardo Dantas e Luísa Dantas. Outra decisão importante. Em 16 de março de 1990, um dia após a sua posse,
O caos financeiro no país e a necessidade de debelar a hiperinflação foram utilizados como pano de fundo para o então presidente Collor lançar o chamado Plano Brasil Novo, determinando, dentre outras medidas, no mínimo heterodoxas, o bloqueio de todos os depósitos das contas corrente ou de poupança superiores a 50 mil cruzados novos. A sociedade ficou incrédula, sem acreditar. Só enxergou no horizonte um único caminho para lutar pelo seu direito, a Avenida Hermes da Fonseca. Mais precisamente, a casa é edificada no número 774. Lá se encontrava Francisco Barros Dias, que tomara posse em 23 de fevereiro de 1987, sendo o 4º juiz do cinquentenário. Na época, era o único juiz federal no Estado. Dr. Araquém e professor Delgado tinham sido promovidos para o 2º grau. Mas Barros estava acompanhado da fé do homem que nasceu no campo, aprendeu a resistir como sertanejo e veio para a capital com sede de justiça. Ele não negou fogo. Apesar de toda a pressão, foi o primeiro juiz a afirmar o entendimento de que, independentemente de qualquer outra consideração, o bloqueio em si era um confisco e, portanto, incondicional, pelo que determinou, por meio de liminares, a devolução dos valores de todo e qualquer jurisdicionado que ajuizou a ação. Foi o primeiro boom de liminares no judiciário. A matéria-prima foi tanta que a Justiça Federal experimentou a produção de decisões em escala industrial, com as famosas impressoras matriciais, rangendo e tremelando às 24 horas do dia. Barros ficou conhecido nacionalmente pela extraordinária capacidade de trabalho, batendo sucessivamente o recorde do número de sentenças proferidas no ano. Processualista de escola, marcou época e era reverenciado pela condução firme dos feitos e pelas formas de elaboração das sentenças. Sistematicamente, os juízes federais aqui no Estado censuraram os mais mirabolantes planos econômicos lançados de afogadilho e que penalizavam o povo brasileiro. A exemplo do Plano Collor II, Plano Bresser, Plano Verão, etc. Pouco tempo depois, em 1994, chegaram os questionamentos sobre o Plano Real. Não se deu guarida a nenhuma das pretensões veiculadas. Não foi concedida nenhuma liminar, nem muito menos julgada procedente qualquer pretensão questionando a constitucionalidade ou legalidade do Plano Real. A Constituição de 1988, malgrado de cunho democrático, dispõe que não cabe habeas corpus em caso de prisão militar. Por isso mesmo, o entendimento doutrinário e jurisprudencial era no sentido da literalidade do texto constitucional. Em 1992, aqui no Estado, um general determinou a prisão do militar após lhe ter sido reconhecido na própria Justiça Federal o direito de ser liberado para dar continuidade aos estudos universitários. O militar entrou com habeas corpus. A Justiça Federal concedeu a liminar, mas o TRF-5 cassou a decisão. No entanto, poucos dias depois, no mérito, foi determinada, mais uma vez, a soltura do militar, o que findou sendo cumprido. A sentença foi exarada por mim, que tomara posse no dia 9 de outubro de 1991. Sou o 5º juiz do cinquentenário da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Em plena era da comunicação instantânea, transformada em bem jurídico indispensável para o trabalho e a satisfação das necessidades básicas na sociedade moderna, em nome dos usuários potiguares da até então maior operadora de telefonia celular, o Ministério Público Federal procurou a Justiça Federal para reclamar dos serviços prestados. A causa chegou às mãos do juiz Magno Delgado, que também tomou posse em 9 de outubro de 1991 e é o 6º juiz federal do cinquentenário. Magnus, em decisão liminar, com tirocínio jurídico ímpar, proibiu a empresa de comercializar e habilitar novas linhas até que ela comprovasse a instalação e perfeito funcionamento dos equipamentos necessários para atender às demandas dos consumidores no Rio Grande do Norte. Sou suspeito para falar sobre Magnus. Ele é meu amigo e irmão. Pessoa por demais importante.
para mim, pelas grandes lições de vida que sempre me surpreendem. Magnus é o juiz mais inteligente que eu conheço. Estilo jornalístico, escreve fácil, com elegância e densidade. É uma mente brilhante. Um dos problemas centrais no continente europeu gira em torno do acolhimento de refugiados. Trata-se de questão humanitária intrincada com considerações de ordem políticas. No ano de 2007, um africano que embarcara escondido em um navio cargueiro atracou aqui no Porto de Natal. O Brasil tentou extraditá-lo, mas o país de origem não aceitou recebê-lo. O africano pediu refúgio ao Brasil, mas não logrou êxito. Ele ficou no limbo. Foi ajuizada a ação perante a Justiça Federal, pedindo que fosse reconhecida a sua condição de apátrida, sendo-lhe assim assegurado direito a uma identidade e de trabalhar, o que restou deferido. Foi a primeira decisão no Brasil. O seu prolator foi então o juiz federal Edilson Nobre, que tomara posse em 2 de junho de 1992, sendo o 7º juiz do 50º da Justiça Federal. Hoje é desembargador do TRF-5. Edilson Nobre é um estudioso, doutrinador e professor universitário. Escreveu incontáveis artigos e diversos livros, todos com muita profundidade. Tendo falecido um servidor público federal, uma pessoa que com ele mantinha relação homoafetiva pediu na esfera administrativa o direito à percepção da pensão por morte, porque lhe foi negado. O cidadão bateu às portas da Justiça Federal e obteve sucesso, decisão que, apesar de inédita no Brasil, foi mantida em todas as instâncias, até mesmo no Supremo Tribunal Federal. O juiz que proferiu a sentença foi Ivan Lira de Carvalho, que tomou posse no dia 1º de dezembro de 1993. É o 8º juiz do 50º. É detalhista e redige com estilo. É juiz de alto conceito. Publicou vários artigos e livros. Escreve com frequência crônicas em jornais. O cartão postal de Natal é o Morro do Careca. Quem teve a oportunidade de frequentar a praia de Ponta Negra nos anos 60 e 70, percebia a degradação ambiental em razão do costume dos potiguares e turistas em subir até a testada do morro para de lá apreciar a vista panorâmica simplesmente fantástica, tanto da praia quanto da cidade. A vegetação do entorno do morro, que era separada por uma trilha estreita, ao longo do tempo foi sendo devastada. Foi promovida a ação civil pública para a proteção ambiental. A decisão foi do então juiz Luiz Alberto Gugel de Faria, que tomara posse no dia 1º de dezembro de 1993. É o 9º juiz do 50º. Juiz meticuloso, ponderado e estudioso. É professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e autor de vários artigos e de livros. Teve rápida passagem pelo 1º grau, sendo um dos juízes mais jovens a ser promovido para um Tribunal Regional Federal. Ocupou todos os cargos dos órgãos diretivos do TRF-5 e, posteriormente, foi promovido para o Superior Tribunal de Justiça. Uma determinada cooperativa possuía 76% dos médicos anestesiologistas do Estado, o que motivou o ajuizamento de ação contra a corporação, a União e a UFRN, pois essa circunstância permitia que se exercesse um monopólio na fixação dos preços e condições de contratação dos profissionais dessa especialidade médica. A sentença reconheceu que a situação configurava prejuízo à livre concorrência e, especialmente, aos cidadãos norte-riograndenses que necessitavam dos procedimentos anestésicos para a realização de exames e cirurgias. Fixou-se na sentença que a cooperativa só poderia congregar 20% dos médicos anestesiologistas em cada município e no estado do Rio Grande do Norte como um todo. O juiz foi Janilson Bezerra, que tomara posse em 1º de dezembro de 1993, sendo o 10º juiz do 50º. É um juiz conhecido pela calma e decisões firmes. É leitor voraz e preparado intelectualmente. Um idoso que se encontrava doente não conseguia se deslocar para participar da audiência a ser realizada na Justiça Federal. O juiz não se fez de rogado, resolveu o problema. Se o cidadão não pode acessar a justiça,
Por que a justiça não se tornar acessível? O juiz Marco Bruno marcou a audiência para ser realizada na residência do idoso. Foi a primeira audiência no Brasil realizada na casa de um idoso doente. Marco Bruno tomou posse em 26 de março de 2003. Também é professor e possui vários artigos e livros publicados. É inteligente e irrequieto. Administrador arrojado, vem fazendo belíssima gestão na qualidade de diretor do foro, aplaudido por todos. O perfil da criminalidade julgada pela Justiça Federal mudou significativamente a partir da segunda metade dos anos 90. O primeiro caso mais relevante de organização criminosa com conexão internacional chegando na Justiça Federal, compreendendo uma série de crimes complexos. O grupo atuava com as características de máfia italiana. E era um grupo mafioso, com matriz no sul da Itália. Quem julgou o processo foi a juíza federal Gisele Leite. A sentença é um primor. Dura, sim, mas sem jamais perder a candura. O nosso centro de conciliação, coordenado por Gisele Leite, é referência nacional. A justiça é premiada na área de judicialização da saúde, fruto do trabalho desenvolvido por Gisele. Gisele é, carinhosamente, denominada por nós a musa da conciliação. A praia de Ponta Negra, até os anos 70, era frequentada apenas por pessoas que tinham casas para passar o veraneio. Com o crescimento da cidade, a partir dos anos 80, Ponta Negra se transformou na praia preferida dos jovens. Muitos aqui frequentaram, com certeza. Era um enxame de gente, formigueiro. Ponta Negra se transformou, com isso proliferaram barracas sem nenhum tipo de uniformização, provocando poluição ambiental, ademais da falta das condições higiênicas básicas. Eram muitas as barracas e várias as famílias que tiravam seu sustento com a comercialização de bebidas e alimentação. O Executivo, nas 3 esferas, preferiu dar uma de Pilatos, lavou as mãos. O Ministério Público Federal provocou a Justiça Federal apontando o caminho para a solução. O membro do Ministério Público que ofereceu a ação civil pública foi Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. E o juiz Ivan Lira. Em que pese Marcelo não tenha sido juiz federal no primeiro grau, ele faz parte da história da instituição. Vou citar 2 momentos que merecem destaque na atuação de Marcelo na primeira instância. O processo referente aos 94 milhões retornou para novo julgamento. O juiz nessa nova oportunidade foi Francisco Barros Dias. Pois bem, o procurador da República foi Marcelo Navarro. Teve uma atuação impecável, de um verdadeiro show. Foi uma atuação soberba. O outro momento foi a implantação da turma recursal. O primeiro colegiado era composto por Barros, que eu presidia, este orador, e Magno Delgado. Marcelo fez questão de ser o representante do Ministério Público com atuação perante a turma recursal, não se limitando apenas ao seu papel institucional. Contribuiu para a formatação do órgão. Ele também merece os elogios pelos acertos tomados, como, por exemplo, a deliberação de não editarmos um regimento interno e de todos os votos serem orais e apenas gravados, a fim de que a prestação jurisdicional fosse simplificada e célere. A afinidade com a Justiça Federal era tanto que resolveu se candidatar ao TRF. Chegou à presidência da Corte e foi promovido a ministro do STJ. Marcelo é plural, sabe muito de tudo. Chamam de doutor Google, mas não sei, tenho minhas dúvidas. Creio que esse tal de Google não tem a genialidade de Marcelo. Senhores deputados, senhoras deputadas, meus senhores, minhas senhoras, essa é apenas uma apertada síntese de algumas decisões importantes e das quais participaram juízes ora homenageados. Mas não posso deixar de registrar, neste momento, que a par da atividade jurisdicional típica, a Justiça Federal adota técnicas de gestão moderna, com planejamento plurianual, atento para o aprimoramento e expansão dos seus serviços. Somos referência em gestão e qualidade da prestação do serviço. O planejamento adequado viabilizou o nosso crescimento sem perda da expertise. O aumento exponencial da demanda foi acompanhado com o estabelecimento de fases da Justiça Federal bem demarcadas. Saímos da
Avenida Hermes da Fonseca, e fomos, em 1994, para a Rua Lauro Pinto, onde hoje nos encontramos sediados na capital, para logo depois, nos anos 80, iniciarmos a fase, nos anos 90, iniciarmos a fase de interiorização, começando por Mossoró. Não há outro estado da federação em que a Justiça Federal, em termos geopolíticos, apresente distribuição de varas tão pertinentes como aqui no Rio Grande do Norte. Mossoró, Caicó, Açu, Pau dos Ferros e Ceará-Mirim. Na área de ensino, para fim de qualificação dos juízes e servidores, funciona um núcleo da Escola da Magistratura Federal e o Centro de Estudos Jurídicos, promovendo, além de cursos, a Quinta Jurídica, destinada à sociedade em geral e à edição de revista. O diretor da escola, aqui no estado, atualmente é o colega Janilson Bezerra, enquanto o colega Eduardo Dantas é o coordenador da Quinta Jurídica. Chama a atenção a circunstância de um número de juízes federais com título de mestre ou de doutor ser superior ao número exigido para a criação de uma universidade. Diversas ações sociais são desenvolvidas. O projeto Justiça na Escola é uma das iniciativas que consiste na visita à nossa casa, uma vez por mês, de alunos da rede pública para receberem aulas de cidadania ministradas por juízes. Também há a instância das artes, cujo escopo é incentivar a produção cultural e propiciar aos juízes e servidores um momento para a interação social e institucional. Merece destaque todo especial o Programa de Ressocialização de Presos, colocado em prática desde 1994. Desde o seu lançamento, a ideia foi de que a ampla divulgação incentivasse outros órgãos públicos a aderir, contratando presos para prestação de serviço. Somos pioneiros em diversas áreas. A nossa casa foi o primeiro órgão jurisdicional a distribuir um processo no sistema PJE, dando passo decisivo para a promoção da verdadeira revolução no modelo de prestação jurisdicional. Tivemos primazia, igualmente, em fazer a documentação das audiências criminais por sistema audiovisual, realizar videoconferência pelo Skype para ouvir testemunhas e viabilizar a cooperação jurídica por auxílio direto, consistente na realização de uma audiência por vídeo com a participação de uma magistrada holandesa. É ponto de honra o funcionamento de nosso plantão 24 horas, a fim de atender o jurisdicionado nas situações de emergência. Quem já precisou da Justiça Federal em momentos como esse, sabe bem o que significa encontrar o judiciário com as portas abertas. O plantão funciona desde o tempo de doutor Araquém e de professor Delgado, enquanto só se tornou obrigatório faz pouco tempo pelo CNJ. Isso explica porque não tivemos nenhuma dificuldade em sermos a primeira unidade da Justiça Federal no país a implementar a audiência de custódia, antes mesmo da regulamentação e obrigatoriedade determinada pelo CNJ. Fomos pioneiros na realização da mediação em direito público, criação do colega Carlos Wagner. Inovamos também na realização de audiências pré-processuais voltadas à prevenção do ajuizamento de demandas. A nossa produtividade sempre foi muito alta, com demonstração da capacidade de julgar mais processos do que o número de distribuídos, o que faz com que a quantidade de feitos em tramitação, ao contrário da maioria dos órgãos jurisdicionais, ao invés de crescer, experimente, ano a ano, a sensível diminuição. Por isso mesmo, nos últimos 3 anos, atingimos 100% do índice de produção comparada do CNJ, o que significa dizer que, tendo em conta os recursos materiais e humanos disponíveis, alcançamos a eficiência máxima na prestação do serviço jurisdicional. E mais, a Justiça Federal tem sido instrumento de distribuição de renda e de fomento da economia do Estado, por meio dos pagamentos realizados mediante RPVs e precatórios. Com efeito, nos últimos 10 anos, pagamos a impressionante quantia de 1,7 bilhão de reais. Como se vê, a Justiça Federal Potiguar, em compasso com o modelo de Estado republicano, é representativo e construtivo, assumindo a responsabilidade de atuar socialmente como agente político, privilegiando, em detrimento do formalismo, os mecanismos de simplificação do processo, com a adoção de sistemas eletrônicos de ponta para o aprimoramento de suas ações, sem se descurar do planejamento estratégico e dos cursos de qualificação para juízes e servidores.
É um judiciário democrático, moderno, de funcionamento simplificado e consciente de sua responsabilidade social quanto a uma prestação jurisdicional efetiva, transparente e de resultados. Não é à toa que nós, juízes e servidores, familiares e jurisdicionados em geral, quando queremos nos referir à Justiça Federal, frequentemente, como reflexo do subconsciente, dizemos simplesmente aqui na Justiça, lá na Justiça ou vamos à Justiça. Consideramos a nossa casa como a casa da Justiça. É a casa da Justiça para todos, sem distinção. A casa do, pelo e para o Potiguar. Senhores deputados, senhoras deputadas, minhas senhoras, meus senhores, peço excusas por ter me alongado nessa oração. Tentei enxugar ao máximo as informações, porém, chego na conclusão com um sentimento de frustração por ter deixado de mencionar muita coisa importante. Mais uma vez, agradeço a esta Colenda Casa do Povo pela homenagem e por esta oportunidade para fazer essa prestação de contas. Quero concluir com o seguinte arremate. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte existe. E existe porque, como disse o nosso colega e diretor do Foro, Marco Bruno, em seu belo discurso proferido no plenário da Câmara de Vereadores, ela é a justiça da Previdência Social, a justiça da saúde, a justiça da assistência social, a justiça da educação, a justiça do meio ambiente, a justiça do combate à corrupção e é a justiça do desenvolvimento. E complemento, é a justiça do futuro. Enfim, a Justiça Federal no Estado é patrimônio material e imaterial do povo potiguar. Muito obrigado. Essa presidência parabeniza Dr. Walter Nunes, que com sua inteligência e sensibilidade conseguiu não só relatar a história da Justiça Federal, como relatar e enriquecer o currículo de todos que aqui estão sendo homenageados. Para nós, uma honra muito grande em poder homenagear todos esses homens e mulheres e ter a palavra do Dr. Walter, que engrandece essa Casa Legislativa pela pluralidade, pela inteligência e pela capacidade que tem de levar a sua mensagem a todos os norte-riograndenses. Assistiremos agora a um vídeo institucional sobre a Justiça Federal do Rio Grande do Norte. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte é uma das principais instituições do nosso estado. Milhares de processos passam por aqui todos os dias. Um diferencial é o empenho e o envolvimento em fazer justiça de todos os nossos colaboradores, magistrados, servidores, estagiários e prestadores de serviço. Vamos conhecer um pouco mais da Justiça Federal. Somos um órgão de destaque no judiciário brasileiro. Todas as ações que envolvem órgãos federais, autarquias, fundações e empresas públicas federais são nossa responsabilidade. No Brasil, a Justiça Federal está dividida em 27 seções judiciárias, presentes em todos os estados e no Distrito Federal. As seções são responsáveis pelo julgamento dos processos em primeira instância. Os recursos das ações são dirigidos para os tribunais regionais federais, que são 5 em todo o país. A seção da Justiça Federal do Rio Grande do Norte está ligada ao Tribunal da Quinta Região, que funciona em Recife e abrange também na sua jurisdição os estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Ceará. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte vem crescendo muito nos últimos anos, graças a seu processo de interiorização que reflete uma seção judiciária mais presente e atuante em todo o estado potiguar. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte atende os 167 municípios potiguares. O Fórum de Natal abrange 56 municípios, a subseção de Mossoró, 13 cidades, a subseção de Caicó é responsável por 23 municípios. Na subsede instalada em Açu, há o trâmite de processos de 20 municípios. Em Pau dos Ferros, a jurisdição atinge 38 cidades e em Ceará-Mirim, 17. No total, são 15 varas federais, sendo 8 na capital e outras 7 no interior. Além disso,
Na seção judiciária, a turma recursal funciona como a segunda instância dos processos que tramitam no Juizado Especial Federal. E a Secretaria Administrativa é responsável por todo o trabalho administrativo da seção judiciária. Mas esse trabalho não vem de hoje. Tudo começou há muitos anos, com o intuito de promover uma base sólida para fazer justiça no Brasil e no nosso estado. A Justiça Federal foi criada no estado potiguar no dia 13 de março de 1891. Depois de 46 anos de atuação, foi desativada pelo Estado Novo, comandado por Getúlio Vargas. Um marco para a Justiça Federal de todo o país foi o ano de 1966, quando a Lei nº 5.010 reorganizou a Justiça Federal de primeira instância. No ano seguinte, em 1967, o Judiciário Federal se instalava novamente no Rio Grande do Norte, tendo como primeiro juiz Armindo Guedes e como juiz substituto Araquém Mariz de Faria. Com a promoção do juiz Araquém Mariz para a titularidade, assumiu a vaga de juiz federal substituto José Augusto Delgado, hoje aposentado, que alcançou o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ano após ano, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte evolui e contribui de forma significativa com a sociedade, criando um legado positivo e fazendo história. O trabalho da Justiça Federal no nosso estado é intenso e vai muito além do julgado. A capacitação e qualificação dos seus magistrados e servidores também é uma prioridade, o que garante qualidade e eficiência na execução dos seus trabalhos. Além da estrutura das varas, na Justiça Federal do Rio Grande do Norte funciona um núcleo da Escola de Magistratura Federal e o Centro de Estudos Jurídicos. As duas instituições estão focadas no ensino jurídico, tanto na qualificação como no incentivo. O Núcleo Potiguar da SMAF realiza mensalmente a Quinta Jurídica, um seminário em que são discutidos os principais assuntos jurídicos e a relação deles com a sociedade. O evento é realizado em Natal e também nas subseções. Esse projeto tem mais de 10 anos. O sucesso foi tão grande que ele já foi implantado em outras seções judiciárias. A Escola de Magistratura Federal também promove diversos cursos e seminários para o público externo e interno, um trabalho que tem como grande objetivo capacitar e qualificar os operadores do direito. O Centro de Estudos Jurídicos mantém uma revista de publicação semestral, com a divulgação de artigos e outros ensaios escritos por juristas e colaboradores. E mais, ele elabora e executa o cronograma de treinamentos e capacitação de servidores desta seção judiciária. A Justiça Federal não se limita à sua responsabilidade maior, que é julgar. Nós nos preocupamos com o bem-estar da comunidade potiguar, desenvolvendo diversos programas sociais, convertentes na cultura, no voluntariado e no social. Um exemplo disso é o projeto Escola na Justiça. Mensalmente, alunos de escolas públicas e privadas visitam a seção judiciária e assistem a uma palestra sobre cidadania. É um momento muito especial de contato direto entre os juízes e os jovens cidadãos potiguares. Outra iniciativa da Justiça Federal do Rio Grande do Norte é o programa Instância das Artes. Seu objetivo é incentivar a produção cultural no estado. O evento vem se consolidando como um novo palco para a arte e a cultura do Rio Grande do Norte. Mensalmente, artistas potiguares se apresentam no hall principal da Justiça Federal. Outro programa desenvolvido pela seção judiciária, que é um grande destaque nacional, é o Ressocialização dos Presos. Os educandos, como são chamados, cumprem a carga horária de 44 horas semanais de trabalho e têm a remuneração de um salário mínimo. O projeto, desenvolvido pela seção judiciária, oferece ainda cursos profissionalizantes aos presos. Muitos exemplos de superação e esperança marcam o programa de ressocialização. Como exemplo, pessoas que depois de cumprida a pena conquistam o primeiro emprego de carteira assinada, inclusive na própria empresa em que prestaram serviço na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. A seção judiciária do Rio Grande do Norte também mantém as portas abertas para o conhecimento. A nossa biblioteca é aberta ao público diariamente no horário das 9 às 18 horas. Vamos conhecer um pouco mais sobre os trabalhos das nossas varas federais. Em Natal está instalada a sede da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Aqui funcionam 3 varas especializadas em ações cíveis. São elas 1ª Vara, 4ª Vara e 5ª Vara. Varas cíveis julgam processos relacionados à improbidade administrativa, servidores federais, saúde e educação. A 2ª e a 14ª Vara são exclusivas das ações criminais. Já a 6ª Vara é responsável pelas execuções fiscais. Execução fiscal é a ação de cobrança de tributos. Na 3ª e 7ª Varas funcionam os juizados especiais federais, que atendem causas de até 60 salários mínimos. Nelas está o maior número de demandas, tendo largo alcance social. Os processos do juizado especial
são relacionados a bancos e benefícios previdenciários. É na sede, em Natal, que está instalada a turma recursal, que julga os recursos dos processos que tramitam nos juizados especiais. Em Mossoró estão a 8ª, 10ª e 13ª varas. Essa subseção foi criada no ano de 2004, bem estruturada com modernas e confortáveis instalações. A Justiça Federal em Mossoró funciona em sede própria desde março de 2005. Ela concentra processos cíveis, criminais e ainda o Juizado Especial Federal. A subseção de Caicó foi criada em janeiro de 2005 e ganhou sede própria no dia 13 de novembro de 2006. Foi o primeiro órgão a se instalar no Complexo Judiciário do Seridó. Aqui, além do Juizado Especial Federal, também tramitam processos cíveis e criminais. A 11ª Vara Federal do Rio Grande do Norte foi instalada na cidade de Açu. Já em Pau dos Ferros funciona a 12ª Vara. A subseção da Justiça Federal em Ceará-Mirim foi a mais nova criada no Judiciário Potiguar, inaugurada em 2014. Todo o trabalho das varas federais tem como suporte a Secretaria Administrativa. É neste setor em que estão concentradas todas as atividades de recursos humanos, de tecnologia da informação e do núcleo judiciário. A Secretaria Administrativa tem uma importante atuação. É daqui que partem as definições de gestão para funcionar com qualidade e eficiência toda a Justiça Federal do Rio Grande do Norte. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte se empenha diariamente, por seus juízes, servidores, estagiários e colaboradores, em prestar um serviço célere e eficiente para a população do nosso Estado. Somos conscientes da responsabilidade do nosso trabalho. Estejam certos do nosso compromisso de prestar um serviço cada vez melhor. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Acesse o nosso site www.jfrn.jus.br e não esqueça de seguir as redes sociais. No Twitter, @jf_rn, no Instagram também, @jf_rn e no Facebook, facebook.com/Justiça Federal no RN. Lá você encontrará várias dicas importantes. Essa presidência resiste e agradece a presença do desembargador Glauber Rego, do excelentíssimo senhor Arthur Cortez, juiz da Fazenda Pública, do senhor Breno Minora, assessor da presidência do Tribunal de Contas do Estado, do doutor Gustavo Smith, advogado. Quero registrar o lamentável ocorrido com os amigos Jovino Pereira e Wendel Beethoven, hoje no Ministério Público. A Assembleia, todos os deputados e servidores está à disposição para apoiar todos do Ministério Público e se solidariza com o ocorrido. Peço permissão a todos, está encerrada a sessão.